Caminhoneiro troca pneu de cantor famoso sem saber e revela segredo familiar chocante. A chuva caía pesada naquela noite, fazendo com que o solo da estrada deserta brilhasse sob o farol do caminhão de Marco. Ele já estava rodando por horas, a solidão e o ronco do motor quase em sincronia com seu coração. Faróis piscavam à distância, mas quando se aproximaram, Marco notou que não era uma carreta qualquer. Uma van preta, imponente, que mais parecia um pequeno salão. Um artista de renome estava em apuros. Ele nunca soube que essa seria a noite que mudaria tudo. Curioso, Marco parou. Ele sabia que essa estrada era famosa por ser o ponto de parada de várias celebrações. Mas isso não o impediu de descer do caminhão e se aproximar. O homem na van, com cabelo desgrenhado e tatuagens que contavam histórias de uma vida intensa, parecia frustrado ao olhar para o pneu furado. Marco, sem hesitar, ofereceu ajuda. "E aí, irmão? Posso trocar esse pneu para você?" disse, com um sorriso despreocupado. O cantor, sonhando alto e cansado, aceitou a ajuda sem saber que aquele caminhoneiro teria um papel muito maior em seu destino. Enquanto Mark se abaixava e trabalhava com habilidade, começou a ouvir fragmentos de uma conversa entre o cantor e sua equipe. "Você não pode deixar isso vazar. Precisamos proteger o legado." Uma frase solta que provocava um nó na garganta de Marco. Ele prendeu a respiração, sentindo que havia muito mais aquela história do que se via a olho nu. O cantor falava de uma família perdida, de um irmão que nunca conheci. E algum lugar entre os sons da chuva e o tilintar de ferramentas, Marco sentiu o peito apertar. Finalmente, o pneu foi trocado. Marco se levantou, suado e satisfeito. Ao olhar o rosto do homem, a camaradagem os uniu em um momento que parecia mais do que circunstancial. Era como se algo os conectasse, algo que Marco ainda não compreendia. "Valeu, irmão", disse o cantor, sorrindo. Nesse sorriso, Marco viu uma centelha de familiaridade. Algo que o lembrou de contos contados em sua infância, sussurrados e abafados pela dor do passado. E quando o músico se afastou para entrar na van, Marco escutou, mais uma vez, uma frase que queimaria suas memórias. "Ele precisa saber a verdade. Não posso deixar isso para depois." Um calafrio percorreu sua espinha enquanto o veículo disparava pela estrada, desaparecendo na escuridão. Mas que verdade era essa? As palavras se misturavam em sua mente. Ele não podia nem imaginar que aquele cantor famoso, cercado por glamour, poderia estar ligado a ele por um laço sanguíneo que sua mãe sempre mantivera escondido. E ali estava Marco, um caminhoneiro solitário em uma estrada à beira da descoberta. O silêncio da noite havia mudado. As gotas da chuva pareciam mais pesadas e a solidão que o acompanhava agora fermentava em um novo dilema. O que ele faria com essa revelação? O verdadeiro peso do passado começava a pôr-se sobre seus ombros. Algo dentro dele se agitou, um sentimento de urgência e de conexão. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio da noite havia mudado. As gotas da chuva pareciam mais pesadas, e a solidão que Marco sentia agora pulsava com um dilema que ele não conseguia ignorar. O que fazer com aquela revelação?
Uma lidação de sangue, uma verdade iminente. E enquanto suas emoções tumultuavam, algo inesperado aconteceu. No meio de seus pensamentos, a van preta voltou. Os faróis brilharam intensamente, iluminando o caminhão de Marco. Ele hesitou, mas o que mais poderia fazer? A curiosidade o puxava, e ele decidiu sair mais uma vez ao encontro do músico. Quando a porta da van se abriu, Marco se esforçou para ver quem estava ao volante. O cantor não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher, com um olhar angustiado, segurava um celular. A expressão dela era de pânico. Antes que Marco pudesse dizer qualquer coisa, ela gritou: "Ele foi sequestrado." Aquelas palavras ecoaram como um estrondo na mente de Marco. O cantor, que antes parecia tão despreocupado, agora estava pálido e vulnerável. A estrada estava muito mais solitária do que antes. Uma sombra escura se desenhava ao longe. "Precisamos ir rápido", ele exclamou, sentindo que o tempo escorria através de seus dedos. O artista concordou e juntos puseram-se a pensar em como poderiam solucionar a situação. Mas antes que pudessem planejar qualquer coisa, uma moto rasgou a escuridão, se aproximando rapidamente. O barulho do motor cortava a brisa gelada. Marco mal teve tempo de reagir. Os dois homens que desceram da moto eram ameaçadores, com rostos cobertos por capacetes e um ar de hostilidade. "Você não deveria ter se metido com ele, Marco", gritou um dos homens, desferindo um soco no caminhoneiro. O impacto foi brutal, mas Marco não caiu. Ele estava confuso, mas a adrenalina tomou conta dele. O cantor e a mulher olhavam, assustados, sem saber o que fazer. "Calma", Marco gritou, visualizando rapidamente uma rota de fuga. Ele não podia deixar que mais nada acontecesse. Ele se virou para a mulher. "Você sabe quem eles são?" Ela balançou a cabeça, arregalando os olhos. "Só sei que estão atrás dele e que ele não pode cair nas mãos deles." Marco sentiu que a ligação entre todos ali só aumentava. Em um movimento rápido, Marco puxou a mulher para o lado oposto da estrada, enquanto o cantor tentava se esconder atrás da van. A tensão cortava o ar, cada movimento carregando o peso da incerteza. Mas quando pensou que estava tudo perdido, uma luz piscou na escuridão. Um carro se aproximou, seus faróis rasantes. Era a polícia? Não, era um carro comum. Mas a mulher olhou e gritou: "É ele, é o nosso pai." O ar parou. Marco congelou. Eles eram irmãos? O que isso significava? Pensamentos disparavam em sua mente enquanto o carro se aproximava, mudando tudo uma vez mais. Uma reviravolta chocante em um momento já carregado de tensão. A verdade que insistia em permanecer oculta estava prestes a ser revelada, mas seria um segredo devastador ou um laço que salvaria todos? Enquanto o carro parava abruptamente, Marco sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Olhando para o rosto dos que se aproximavam, o medo e a expectativa se misturaram em um único sentimento. Qualquer que fosse a resposta, agora era inevitável. E ele estava prestes a descobrir quem realmente eram aquelas pessoas que poderiam definir seu futuro. O carro parou abruptamente e Marco sentiu o chão se transformar sob seus pés. Era como se o tempo tivesse congelado enquanto ele olhava para o rosto que emergia da sombra. Era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um olhar que detinha uma mistura de fragilidade e determinação. Marco não podia acreditar. A expressão do homem, que refletia uma conexão instantânea, quase palpável, fez o seu coração disparar. "Pai", a palavra escapuliu da boca de Marco como um sussurro, uma declaração de incredulidade que mal conseguia entender. O homem, na verdade, era seu pai?
A mulher ao lado do cantor parecia tão chocada quanto ele. Marco, gritou o homem, com a voz embargada de emoção. Eu não sabia se um dia te veria novamente. O que ele estava dizendo era contraditório. Como o homem que ele nunca conheceu podia ser seu pai. O cantor e a mulher olhavam os dois confusos. A tensão era palpável. Os motoqueiros tinham se afastado, mas a ameaça ainda pairava no ar. Marco precisava de respostas. Como você sabe quem eu sou? Ele mal conseguia controlar o tremor na voz. Sua mente girava, cheia de perguntas. Eu fiz coisas terríveis no passado, o pai respondeu, os olhos cheios de remorso. E uma das piores foi deixar sua mãe e você. Fui forçado a ir embora e não pude mais voltar. Marco viu uma lágrima escorregar pelo rosto do homem. Um nó se formou em sua garganta. As coisas mudaram e eu fiz o que pude para proteger vocês. Proteger? Proteger de quê? A raiva fervia dentro dele, mas a dor também transbordava. O homem parecia vulnerável, quase quebrado. O que ele tinha feito? E antes que o pai pudesse responder, o que parecia um carro comum se transformou em um drama explosivo. Outro veículo apareceu. E desta vez não eram amigos. Eram mais homens, dessa vez com armas. O pânico tomou conta. Corra! Marco gritou, puxando a mulher e o cantor. Eles não podiam ficar ali. O pai hesitou. Não posso deixá-los levarem você. Deixe isso para depois. Precisamos sair daqui. Marco não sabia o que fazer. Sentia que sua vida estava se desenrolando em câmeras lentas. Aquela conexão com seu pai parecia tão distante, tão irreal. Eles correram em direção ao caminhão de Marco. A adrenalina estava a mil. Os homens armados gritavam, as palavras se misturando com os gritos da mulher. Acabem com eles. Um dos homens se aproximou, a arma em punho. E quando tudo parecia perdido, seu pai fez algo inesperado. Ele ficou parado, enfrentando os homens. Se querem levar alguém, levem a mim. O mundo de Marco desabou. Seu pai estava se oferecendo? O que isso significava? Por que ele não estava fugindo também? Os gritos ecoaram, e Marco, preso entre a lealdade à família e a necessidade de proteger, não conseguia se mover. Um tiro ecoou. Marco sentiu seu coração parar. O tempo voou de volta. Ele olhou para o pai e viu o impacto. A cena se desdobrando em câmera lenta. Como um pesadelo, o mundo à sua volta desapareceu. E ele se lembrou daquelas conversas perdidas nas sombras da infância, dos segredos que sua mãe guardou. Aos poucos, as peças estavam se encaixando. Mas isso não deveria acontecer assim. O que aconteceu? Ele estava prestes a descobrir o que os laços de sangue significavam de verdade. O que seus pais haviam escondido. E agora, em meio ao caos, ele estava prestes a perder tudo. O desespero encheu seu peito. O pai solidário, a conexão imediata, os segredos tão profundos que poderiam derrubar tudo a que ele se prendeu até então. E no limite da ação, enquanto a poeira assentava, Marco se viu diante do dilema mais impactante de sua vida. Perder aquele que poderia ser seu pai, ou lutar por ele e descobrir o que tudo isso realmente significava. Um momento decisivo que mudaria a trajetória de todos eles para sempre. O pai solidário, a conexão imediata, os segredos tão profundos que poderiam derrubar tudo a que ele se prendeu até então. E no limite da ação, enquanto a poeira assentava, Marco se viu diante do dilema mais impactante de sua vida. Perder aquele que poderia ser seu pai, ou lutar por ele e descobrir o que tudo isso realmente significava. Um momento decisivo que mudaria a trajetória de todos eles para sempre. O tiro ecoou e Marco ficou paralisado. O mundo ao seu redor
foi engolido por um silêncio instantâneo, como se o tempo tivesse parado. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. A cena se desdobrava em câmera lenta, e a expressão de desespero no rosto do seu pai era o único ponto de referência em meio ao caos. "O que você fez?" Marco gritou, mas as palavras mal saíram. Ele queria entender, queria reverter aquilo, mas a realidade estava se desenrolando como um pesadelo. O homem que alegava ser seu pai estava em pé, entre os agressores e a única chance de sobrevivência que eles tinham. Um segundo disparo cortou o ar e o mundo de Marco desabou ainda mais. O pai caiu, a expressão no rosto parecendo um misto de dor e amor. Marco deu um passo em direção a ele, mas a mulher puxou o braço dele. "Não, precisamos ir. Eu não posso deixá-lo." Marco lutou contra a força dela, mas a urgência estava lá, inegável. Ele viu seu pai tentando se levantar, mas as pernas dele não respondiam. O pânico tomou conta. Ele não podia perder mais uma vez alguém importante. Então aconteceu algo ainda mais chocante. A van, que já estava estacionada ali, começou a tremer. Uma luz começou a piscar, emanando de dentro dela. Uma voz familiar falou do interior da van, fazendo o coração de Marco parar. "Marco, é hora de você saber a verdade." Era uma mulher, muito parecida com a mãe de Marco, com o mesmo tom de voz que ele lembrava de memórias que ele tinha tentado esquecer. A mulher se aproximou com um misto de determinação e medo nos olhos. "Sou eu, Clara." A revelação foi como um soco no estômago. Ele nunca soube de Clara, a mãe que Y havia perdido. "Como você sabe quem eu sou?" O ar escapuliu dos pulmões dele. Ele não podia processar o que estava acontecendo. "Eu não tinha escolha. Você precisava saber." Clara disse com os olhos fixos nos homens que se aproximavam. "Eu vim para te proteger." Marco estava em choque. Ele olhou para o pai, depois para a mãe, que finalmente estava ali. E viu que tudo o que sabia e acreditava podia estar errado. "Proteger de quê?" ele perguntou, a raiva fervendo novamente. A mulher abriu a boca para explicar. Mas um terceiro homem apareceu, totalmente diferente dos outros. Ele usava um paletó elegante e um sorriso vazio. "Clara, você não deveria estar aqui. Está colocando tudo em risco." "O que você fez com meu irmão?" O cantor gritou, sua voz carregada de indignação. Mas o homem no paletó apenas riu, um riso gelado que ecoou no silêncio tenso da situação. "Ele está comigo agora. E seu irmão, Marco, é tudo o que eu sempre quis." A insinuação da frase fez o estômago de Marco revirar. O que ele estava dizendo? A conexão que ele havia sentido antes. A urgência em proteger a família que mal conhecia. Tudo estava se desmoronando diante dos olhos dele. A mulher ao lado do cantor se virou para ela. "Você sabia disso? Você sabia que estava em perigo? Não é o que você está pensando." A mulher começou, mas a tensão na atmosfera era palpável. O verdadeiro significado daquelas palavras pesava como uma pedra no fundo do estômago de Marco. Antes que pudessem discutir mais, os homens armados começaram a avançar. Marco sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés, a revelação o atingindo com força. Seu passado tinha virado um labirinto sem saída, e a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. Marco olhou ao redor. A adrenalina explodia em suas veias. Ele precisava decidir, agora. Levantar-se como um filho que busca a verdade ou sucumbir à confusão e ao desespero. O que tudo isso significava para ele e para a história que nunca soube. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo e ele não estava pronto para as consequências que se aproximavam. O futuro era incerto, mas a sensação de que tudo havia mudado, para sempre, pesava sobre ele com um peso insuportável. Em meio ao caos,
Um grito atravessou o silêncio. Escutem, precisamos fugir agora. Marco não sabia quem estava dizendo, mas sabia que a verdade estava ali, prestes a ser exposta, e ele estava prestes a perder tudo novamente. O tiro ecoou, e Marco congelou. A imagem do seu pai caindo, a expressão de amor e dor estampada no rosto dele, ficou gravada em sua memória. O tempo parou. Ele se sentiu flutuando, como se tudo estivesse acontecendo longe de seu corpo. Como se ele assistisse a uma cena de filme, mas a realidade era bem mais cruel. Ai! O grito saiu como um lamento. Ele queria correr em direção ao homem que mal conhecia, mas um medo paralisante o impediu de se mover. Ele estava entre a necessidade de ajudar e a urgência de fugir. A mulher de olhos aflitos puxou-o. Precisamos ir agora. Outra luz surgiu da van. A voz familiar ressoou novamente, cortando a tensão. Marco, não siga, volte aqui. Era Clara, sua mãe. O coração dele disparou. Como assim ela estava ali? Uma enxurrada de perguntas inundou sua mente. O que ela sabia que ele não sabia? Os homens armados se aproximavam e ele ainda estava confuso. Qual é a verdade? Ele gritou, a raiva e o desespero misturados no tom de sua voz. O que está acontecendo? Antes que Clara pudesse responder, outro disparo ecoou. Alguém tinha atirado novamente, mas desta vez a bala não atingiu ninguém. Foi um disparo de advertência. Marco girou a cabeça e viu outro grupo de homens saindo do carro que antes parecia comum. Eles estavam mais bem vestidos, com armas em punho, mas algo na maneira como se movimentavam parecia diferente. Eram mais controlados, mais organizados. O homem em paletó elegante deu um passo à frente. Clara, você realmente acha que pode se esconder de mim? A verdade está se revelando, e você não pode impedi-la. Era um tom arrogante, e isso queimou dentro de Marco. Quem é você? Ele gritou, a adrenalina correndo nas veias. Sou quem você deve temer. A verdade do seu passado não é o que você imagina. A risada do homem soou como uma lâmina cortando o ar. Mas vamos mantê-lo envolta em mistério por um tempo. O tio? Quem era ele para desestabilizar a situação? Marco franziu a testa, tentando entender. Clara tentou se aproximar, mas o homem levantou a mão, interrompendo-a. É hora de revelar quem você realmente é, Marco. Você não é apenas um caminhoneiro despreparado. Há mais para você. Não percebe? Você é o herdeiro de um legado que não escolheu. E agora, todos estão atrás de você. As palavras o atingiram como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Antes que pudesse processar, um barulho estrondoso cortou a noite. A van começou a explodir em chamas de forma instantânea. Fumaça subindo em alta velocidade. Era como se uma bomba tivesse sido plantada ali. O clarão da explosão iluminou tudo ao redor e a confusão se instalou. Marco se virou para a mulher, o cantor, seu pai caído e todos ao redor, em pânico. Aquilo não fazia sentido. Ele precisava entender. O que você quer dizer com legado? O que está acontecendo? Ele estava fora de si, perdido em um mar de informações. Se você não sair agora, todos aqui vão morrer. Gritou o cantor, puxando Marco para mais longe da cena. Eles correram, se afastando da explosão, mas Marco sentia que a verdade estava prestes a se desdobrar em sua frente, mesmo que o mundo estivesse pegando fogo ao seu redor. Enquanto fugiam, a mente de Marco estava confusa. Ele sempre foi um simples caminhoneiro, um homem comum, mas agora estava sendo arrastado para uma rede de mentiras, de segredos. Ele não conseguia entender, mas sentia que havia uma conexão inexplicável entre eles, um laço esquecido que poderia mudar tudo. E no meio daquela corrida frenética, uma ideia começou a se formar.
A verdadeira natureza de quem ele era ainda estava oculta. Por que todos estavam tão interessados nele? O que seus pais escondiam? A urgência do momento pesava mais do que antes, enquanto gritavam e corriam, a explosão ecoando em suas costas. Mas dentro dele, uma centelha de esperança começava a brilhar. Porém, ao longe, uma figura conhecida se destacava na escuridão. Um homem fatorna uma silhueta familiar. Mas Marco não estava pronto para o que essa nova revelação poderia significar. O que ele faria agora, quando tudo que acreditava estava prestes a desmoronar mais uma vez? Marco sentiu o chão tremer sob seus pés após a explosão. O fogo iluminava a cena caótica, enquanto gritos e a fumaça intensa cercavam tudo ao redor. Ele olhou para o rosto do homem de paletó, que agora estava mais próximo, com um sorriso arrogante. Algo nele parecia profundamente errado. Marco mal percebeu a mão da mulher puxando-o, insistindo que ele continuasse correndo. "Não pare, temos que fugir", disse ela, seus olhos cheios de pânico. Mas ele não conseguia se mover. A sensação de urgência borbulhava dentro dele, mas a revelação do legado que o homem em paletó tinha mencionado o paralisava. Que legado? O que ele realmente era? E então, como se a realidade tivesse saído de controle, um novo barulho cortou o ar. Um grito ecoou. Era uma voz familiar. Ele não pôde evitar. Virou-se e viu o cantor, caindo de joelhos, segurando o braço com uma expressão de dor aguda. Ao redor dele, uma figura surgia da escuridão e Marco ficou paralisado. É a sua mãe, Clara. Ela atravessava a cena, seus olhos fixos no cantor. "O que você fez?" Sua voz rasgou a tensão no ar. Marco sentiu um frio na espinha. Ela conhecia aquele homem? "Clara, você não deve estar aqui." O homem em paletó exclamou, sua confiança balançando. "Não se esqueça do que está em jogo." "Eu sei muito bem do que se trata, Ricardo." O nome dela cortou o ar como uma faca. Marco sentiu seus joelhos fraquejarem. Ricardo? O que isso significava? E quem era aquele homem que agora estava aterrorizando não só a ele, mas também a sua família? "Você não pode levar as coisas assim. Ele é meu filho." Clara gritou, apontando para Marco. As palavras dela ecoaram um rugido de dor e proteção. O olhar de Marco se fixou nos olhos da mãe, buscando respostas. Ele era filho de quem? O desespero tomava conta dele. A expressão de Ricardo mudava rapidamente, de arrogância para frustração. "Você não deveria ter revelado isso, Clara. Agora ele pode escolher um lado e eu não posso deixar isso acontecer." E então o inesperado. Outro disparo ecoou. Um tiro. O coração de Marco parou. Ele virou-se rapidamente e viu o olhar horrorizado da mãe. A bala não atingiu apenas a figura em paletó, mas atingiu atrás da cena, onde o cantor estava caindo, agora em um mar de sangue. Ele se contorceu no chão, a dor estampada no rosto. "Não!" Marco gritou, suas emoções explodindo. O mundo ao seu redor se tornava um borrão de caos. Era tudo verdade? O homem em paletó era um aliado ou um inimigo? E sua mãe estava tão envolvida nisso quanto ele, quanto o cantor. A realidade estava se desdobrando em uma confusão insuportável. "Marco, você precisa decidir", Clara gritou, puxando-o para longe do horror. "Decidir o quê?" A frustração e a dor rebentaram das suas palavras. "Oh, que está acontecendo? Que legado é esse? Que maldição nos cerca?" Ela hesitou, mas a batalha no olhar dela revelava o peso que as palavras tinham. "Você é mais importante do que imagina. Filho, você é o guardião do nosso legado." "Guardião? O que isso significa?" Ele estava confuso. O que na verdade era ele? Entre as chamas e o som de sirenes ao longe,
Uma onda de pânico invadiu seu coração. Ele não estava apenas preso em uma briga entre o bem e o mal. Ele era o centro desse conflito invisível. E agora, com o sangue do cantor manchando seus sapatos, não restava mais tempo. Fuja agora, Marco. Eles virão atrás de você. Não. É seguro. Clara gritou. E no meio do caos, a pergunta pairava no ar. Quem ele realmente era e o que isso significava para todos ao seu redor. A sensação de que tudo estava apenas começando fraquejou suas forças. Marco olhou para a van em chamas e sabia que de agora em diante sua vida nunca mais seria a mesma. Qual tipo de guardião ele seria? As respostas estavam lá fora, mas o custo poderia ser mais alto do que ele jamais imaginara. Marco sentiu o chão tremer sob seus pés após a explosão. O cheiro de fumaça e pólvora queimava em suas narinas, misturando-se ao horrendo som do caos ao seu redor. Ele estava preso entre a urgência de fugir e a dor de ver seu pai, que talvez fosse realmente seu pai, caindo à sua frente. Paralisado, ele não conseguia processar o que estava acontecendo. Marco, precisamos ir! A voz da mulher ecoou em sua mente, mas seu olhar estava fixo em sua mãe Clara, que agora se encontrava entre eles e o homem em paletó. Por que você não me disse a verdade? Marco gritou, suas palavras preenchidas de raiva e confusão. O homem em paletó, Ricardo, sorriu. Havia algo de frio em seu olhar. Ah, Marco, a verdade é um fardo pesado demais para você carregar. Era como se ele estivesse assistindo a um filme de terror. O tempo parecia se arrastar enquanto ele lutava contra o desespero. E naquele momento, tudo virou de cabeça para baixo. Clara avançou. Não, não, não. Marco, escute. Ela tentou segurá-lo, mas ele se desvencilhou. Um grito cortou a noite. À distância, duas figuras emergiram da escuridão. Homens, armados, com rostos abafados por máscaras. Os gritos de pânico dos que estavam por perto aumentaram, enquanto o grupo de Ricardo parecia desmoronar. A tensão pulsava no ar, e a pressão crescia em torno de Marco. Saia daqui, Marco, agora! O grito da mãe foi o estalo necessário. O instinto de sobrevivência tomou conta, e ele girou sobre os calcanhares, decidindo correr em direção à fumaça, ao caos, em busca de uma saída. Mas, antes que pudesse dar mais alguns passos, sentiu uma mão segurá-lo pelo braço. Era o cantor, com a respiração ofegante e o olhar desesperado. Marco, não, temos que ficar juntos. Aquelas palavras estavam carregadas de importância, mas outra explosão aconteceu, mais perto, e o calor os envolveu como uma onda. Toda a situação estava confusa. O que era real? Por que tudo parecia estar desmoronando? E então, ele ouviu um sussurro. A verdade, Marco. Você tem que descobrir a verdade. Era clara. Suas palavras estavam carregadas de um horror que Marco nunca havia conhecido. O filho de alguém que poderia ser um herdeiro de um legado. Um homem que estava prestes a perder tudo novamente. Mas, como ele poderia descobrir a verdade em meio a tanto caos? E então, a reviravolta. Ricardo, com um ar de desprezo, se virou. Você realmente acha que pode fugir com isso? Você não é tudo o que pensa ser. Você também não é meu filho. Você é um experimento. As palavras reverberaram como um trovão dentro da cabeça de Marco. O impacto foi quase físico. Um experimento? O que ele estava dizendo? No fundo, Marco começou a lembrar de uma conversa que ele havia escutado entre sua mãe e uma amiga, anos atrás. Algo sobre experiências e doações. Ele parecia estar na cruzada certa, mas tudo o que sabia estava prestes a ruir. Você não é apenas um caminhoneiro. Você é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Os olhos de Ricardo brilhavam com uma excitação terrível, e eu não posso deixar você escapar. Você tem um papel a desempenhar. Marco sentiu suas pernas falharem. O mundo girou em torno dele. Os gritos continuaram a ecoar. A fumaça se dissipava,
mas ficou ali a verdade, escapando pelos seus dedos. Então um último disparo rasgou o ar. O canto esquerdo da cabeça de Ricardo explodiu em um jorro de sangue. O silêncio tomou conta por um breve momento. Era como se o mundo inteiro tivesse congelado. Marco piscou, o horror estampado em seu rosto. Ricardo havia sido atingido por algo que vinha de longe. Um tiro, um assassino, e então, como um feixe de luz rompendo o céu, uma nova revelação se formou em sua mente. Se tudo estava prestes a se desmoronar, quem realmente era o verdadeiro inimigo? Sua mãe? O cantor? O homem em paletó? Ou todos eles estavam envolvidos em uma dança mortal que ele não compreendia? Os gritos recomeçaram, e a confusão tomou conta novamente. Marco sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. Ele olhou para o rosto da mãe, para o cantor ao seu lado. E uma coisa ficou clara. Tudo mudara, e ele precisava decidir rapidamente a que verdade se entregaria. A vida dele nunca mais seria a mesma. E o que quer que isso significasse estava prestes a deslanchar. Marco sentiu o chão tremer sob seus pés após a explosão. O cheiro de fumaça e pólvora queimava em suas narinas. A adrenalina pulsava em seu corpo, e a cena brutal à sua frente parecia um pesadelo. O homem em paletó, Ricardo, caído no chão, tremia antes de finalmente se calar. O cantor, que antes parecia forte, agora estava em apuros. Confuso, olhando para Clara com um misto de medo e frustração. — O que está acontecendo? — O que você sabe, mãe? Marco gritou, apertando os punhos enquanto a fumaça se espiralava ao redor deles. Ele sentia que as perguntas giravam como um redemoinho em sua mente. Clara estava a poucos passos dele, esforçando-se para se manter firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. — Marco, você não entende. A verdade é mais complicada do que você imagina. E enquanto as palavras dela ressoavam no ar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo de metal se ouvia ao longe, como um grande portão se abrindo. Marco virou-se e seu coração disparou. Uma van negra surgiu por entre a fumaça, com faróis brilhantes que cortavam a escuridão, tirando o foco do que estava acontecendo. Ele não sabia se a pessoa que estava dirigindo era amiga ou inimiga. — Não, isso não pode ser! Clara murmurou, seu olhar mudando de alívio para pânico. Marco não teve tempo de perguntar o que estava acontecendo. A van parou bruscamente e, antes que ele pudesse pensar, pessoas saltaram do veículo. Elas eram figuras familiares, conhecidas demais. Eram os homens que ele sempre viu na televisão, e não de uma forma positiva, os líderes da máfia. — Marco! Um deles gritou, apontando para ele como se estivesse apontando uma arma. — Você é nosso. O que você fez foi tornar-se uma fraqueza. O choque inundou Marco. — O quê? O que vocês querem de mim? A máfia sempre esteve envolvida em algo sinistro, mas ele nunca imaginou que seu nome estaria vinculado a eles. O passado, que ele pensou estar enterrado, começava a ressurgir como um monstro datado, tomando forma diante dele. Clara deu um passo à frente, desesperada. — Não, ele não sabe de nada. Mas a máfia não estava disposta a ouvir. — Ele é nosso filho, Clara. Você não pode mantê-lo afastado de nós. O homem que falava tinha uma expressão de raiva disfarçada, mas a verdade nas palavras dele fez o estômago de Marco dar voltas. Filho? Ele era filho da máfia? Não, isso não pode ser verdade. Marco sentiu um nó se formando na garganta. Ele olhou para Clara, buscando respostas, mas ela parecia paralisada, desesperada para proteger algo que ele nem sabia que existia. — Mãe, o que você está escondendo de mim? E então, o mais inesperado aconteceu. O cantor, que ainda estava se levantando, gritou: — Ele não é só seu filho. Ele é também meu irmão. O mundo de Marco girou.
Ele olhou de volta para sua mãe, e o desespero nos olhos dela se tornou uma janela para o abismo. Você é meu irmão? As palavras mal saíram dos lábios de Marco, e o choque tomou conta do ar. Vocês são irmãos. Os dois são herdeiros de um legado que não quer saber do que realmente se trata, e isso pode destruir todos nós. Ricardo, ainda no chão, gaguejou, agora revelando uma nova camada do nome que até então emanava desapego e frieza. O caos tomou conta dele. Eles eram irmãos? Ele tinha sido protegido por uma mentira que lhe custou uma infância normal, enquanto a máfia se aproximava, como sombra sempre à espreita. Marco sentiu um aperto no peito. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, mas agora tudo se misturava. A voz de Clara cortou o som do pânico. Vocês têm que correr, não é seguro aqui. Eles vão vir atrás de vocês. Mas antes que pudessem se mover, a van negra que havia parado começou a se mover abruptamente para frente, colidindo com tudo no caminho. E no último instante, Marco viu o rosto de Ricardo. E uma nova onda de confusão o atingiu. Você precisa decidir rapidamente, Marco. A urgência na voz do cantor fez a respiração de acelerar. O que ele iria fazer agora? A revelação da máfia e a ideia de um irmão picotava seu coração, abrindo fissuras que ainda estavam se formando. Eu não posso. Ele sabia que cada segundo passava, e enquanto todos corriam na direção oposta, uma nova batalha se iniciava dentro dele. Agora, a pergunta ecoava sem parar. Quem realmente era? E quais segredos sua família guardava? Tudo estava se desdobrando em slow-mo, e Marco se viu em desespero. Na porta do abismo, Marco sentiu o chão tremer sob seus pés após a explosão. Ele olhou para Ricardo, caído, e o barato da situação era que a confusão só aumentava. Já estava tão perdido em tudo que mal conseguia entender. Mergulhado nessa confusão, ele virou-se para sua mãe. Clara, buscando respostas. O que você está escondendo de mim? Perguntou, seu coração batendo forte. Clara estava pálida, com as mãos trêmulas. Marco, nada disso deveria ter acontecido. Eu só queria proteger você. A tensão no ar era tão densa que parecia prender a respiração deles. Tudo que Marco acreditava parecia desmoronar como um castelo de cartas. Proteger de quê? Ele estava prestes a explodir. De quem? Somos apenas um caminhoneiro e uma mulher perdida. Isso não é sobre lobos na porta ou alguma coisa normal. A van negra estava ali, com as portas abertas, como um convite e uma armadilha ao mesmo tempo. Os homens da máfia olhavam, rindo, e o tempo parecia escorregar entre os dedos dele. Marco, escute, gritou um deles, enquanto a fumaça ainda flutuava ao redor. Você é um dos nossos. Um dos nossos? Ele repetiu, o sarcasmo transparecendo. Eu sou um caminhoneiro, um pobre coitado que trocou pneus e nem ao menos sabe quem são meus parentes. É por isso que estamos aqui, para te levar de volta para casa. O homem sorriu, mas não havia nada amigável em seu sorriso. Era um sorriso de triunfo, como se soubessem que tinham a vantagem. O cantor ao lado de Marco estava em pânico, alternando entre querer proteger o irmão e se afastar da máfia. Isso não pode estar acontecendo. Não podemos deixar que eles nos levem. Então, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, a cidade ao fundo acendeu suas luzes. Entre a fumaça e a confusão, uma nova van apareceu, mas não era uma van qualquer. Era uma van antiga, surrada. E na porta estava alguém que Marco reconheceu. Sofia! O nome escapuliu de seus lábios. A mulher que ele achou que nunca mais veria. A irmã perdida que sempre estivera fora de alcance. Mas como ela poderia estar ali? A tensão foi substituída por um misto de esperança e desespero. Marco, o que você está fazendo aqui? Sua voz,
Mesmo em meio ao caos, era calma. Eu não sei. O que você faz aqui? Ele estava mais confuso do que nunca. A máfia e a política do passado estavam se entrelaçando com algo que ele nunca entendia. Foi então que Marco percebeu que algo estava muito errado. Ricardo, que parecia apenas um homem manipulador, agora estava se levantando lentamente. Você não sabia, Marco? Não sabia que tinha uma irmã mais velha? E que você dois são a chave do nosso legado? As palavras dele cortaram o ar como uma espada afiada. A herança não é apenas dinheiro ou poder. É algo bem mais profundo e perigoso. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Marco. Olhando para cada um deles, a verdade começou a se formar em sua mente. Não pode ser. Eu não acredito. Então tudo isso é uma armadilha? Exatamente, gritou Ricardo, agora em pé, seu tom triunfante ecoando na noite. Naquele instante, o mundo girou. O quão longe ele estava da verdade? A ligação entre eles era mais forte do que pensava, e nas sombras o passado estava, de repente, em seus rostos. Sofia avançou, tentando manter a calma. Marco, precisamos ir agora. Não sabemos quem está por trás disso. Eles vão nos destruir. Mas a verdade estalava em sua mente. A máfia, a conexão de seus pais, e agora a verdade sobre quem eram todos eles. Como se um vácuo estivesse se formando, tudo desmoronando. Um grito cortou o ar novamente. Uma explosão. Não da van, mas um carro que vinha em alta velocidade, desgovernado. Marco sentiu o tempo parar. Era uma colisão iminente. A imagem do carro vindo em direção a eles fez o sangue congelar em suas veias. Ele estava prestes a correr, mas o carro descontrolado se aproximou, e o pânico tomou conta. Em segundos, tudo desmoronou. O impacto foi inegável. O choque levantou uma nuvem de poeira, e tudo se escureceu. E no meio do caos, a última frase de Ricardo ecoou em sua mente. Você não sabe quem você realmente é. No momento da frenética colisão, Marco se viu mais perdido do que nunca, cercado por segredos que o puxavam. De volta para a escuridão, enquanto o presente desmoronava no ar, e a dúvida apertava sua garganta. Tudo o que conhecia poderia ser uma farsa? A vida dele nunca mais seria a mesma. E a verdade, agora, parecia estar escapando mais rápido do que poderia entender. O céu estava pesando, como se o próprio mundo estivesse em silêncio. Marco se viu preso em um pesadelo de gritos e fumaça. Ele sentiu o calor da explosão ainda em sua pele, a adrenalina pulsando e o medo correndo em suas veias. As revelações sobre sua família o deixavam tonto. Irmãos, máfia, legados. Era muito para absorver de uma vez. Ele olhou para Sofia, a irmã Tinem. Sabia que tinha. Marco, vamos! A voz dela o puxou de volta à realidade. Ela estava desesperada, mas havia algo em seu olhar, um entendimento profundo. Eles podiam lutar juntos. Virando-se para Clara, ele gritou: Mãe, por que você escondeu tudo isso? Eu sou um caminhoneiro simples, não uma peça desse jogo. A dor na voz dele ecoou através do caos. Clara olhou para ele, lágrimas descendo pelo rosto enquanto tentava encontrar palavras que pudessem explicar. Eu fiz o que achei certo. Filho, você precisava ser protegido. Se voltando para Ricardo, que estava mais frágil no chão, ela gritou: Você não tem mais poder sobre eles. Chega! A tensão estava prestes a explodir novamente. E Marco percebeu que precisava agir. Ele não podia deixar o medo dominá-lo. Um grupo de homens armados se aproximou, e o reconhecimento brilhou nos olhos de Clara. Não pode ser. Ela foi empurrada e caiu. Marco olhou para os homens,
percebendo que eram da máfia que ele nunca soube que existia. Eles não vão nos parar. Um grito de aflição, um tiro disparado, um flash, e ele viu Sofia sendo arrastada para a segurança da van que se aproximava. Marco se lançou em direção a ela. Eles poderiam escapar juntos. Mas então, um último grito cortou o ar. O cantor, seu irmão, estava caindo novamente, a dor nos olhos sendo ofuscada pela certeza. Marco hesitou. O que ele faria? Entregar-se para proteger a família ou seguir o caminho da verdade? Ele sabia que não podia escolher apenas um. Aquela vida não era feita para ser compartimentada. A multidão em torno dele gritou em desespero. Você não pode ficar, Marco. Ele balançou a cabeça, sua mente girando como um furacão. Não podemos nos separar. Precisamos nos unir. Cada um dos irmãos começou a correr em direção ao veículo. E tudo parecia se encaixar. Os elos de sua família, as mentiras, o legado. Ele poderia escolher seu caminho. E a vida deles dependia da decisão. Enquanto entrava na van, sentiu o vento rugindo contra seu rosto. E era como se a liberdade estivesse a poucos passos da realidade. Uma explosão fez os sórdidos atrás deles recuarem. O coração de Marco disparou, enquanto jogava o olhar por cima do ombro. Mas quando ele olhou novamente para a frente, não tinha certeza do que veria. Um novo começo ou o fim de tudo. A van desaparecia na curva da estrada e uma sensação nova começava a brotar dentro dele. Esperança. Eles sairiam da sombra juntos. Agora não havia mais volta. O passado poderia segui-los. As verdades ainda estariam lá, mas ainda assim havia algo emocionante na jornada que estava por vir. E enquanto a noite avançava, Marco sabia que a batalha estava longe de acabar. O que viria a seguir? A resposta estava nas estradas que eles ainda precisavam percorrer. Se você chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias que estão por vir. Então, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e dar força para o nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vai acontecer a seguir. Suas opiniões são importantíssimas para nós. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que você sabe que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos crescer essa comunidade.